Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a plenitude do nosso Senhor, a sua misericórdia, a sua benevolência alcance a vida dos irmãos e que o Senhor esteja habitando abundantemente em vossos corações. Amém? Hoje nós estaremos estudando Gênesis capítulo 10, dando continuidade aos estudos do livro de Gênesis. E neste estudo, irmão, nós vamos ver a formação, das nações pelas gerações de Noé, Quando Deus ele abençoa Noé e sua família, ele dá uma ordem, um mandamento, que é para que eles pudessem frutificar, multiplicar e encher a terra. Amém? Antes disso, eu gostaria de pedir para os irmãos curtir, comentar, compartilhar. Quem não é inscrito, se inscreva e ajude o nosso canal a alcançar mais pessoas. Amém? Neste capítulo, nós vamos ver que Noé ele vai ser o responsável por dar continuidade a todas as sementes da terra, todos os povos, todas as nações, através da sua geração, que são 3 filhos, Cam, Sem e Jafé, ok? E quando eu falo que Shem, Sem, ele é o primogênito, não é no sentido de irmão mais velho físico, porque nasceu primeiro, porque o mais velho é Jafé, Cam é o mais moço e Shem é o do meio. Quando a gente fala que Shem é o primogênito, é porque ele é o primogênito espiritual. É através dele que Deus escolheu para que venham as gerações, os descendentes que vão chegar até a vinda do Messias, ok? Então é na linhagem de Shem que vai nascer Cristo, ok? Por isso que eu falo que ele é o primogênito, não no sentido de irmão mais velho fisicamente, mas espiritualmente, ok? Ele é o primogênito espiritual, ok? Então, vamos pedir para a irmã Larissa fazer a leitura daqui a pouco. Antes, vamos orar, agradecer ao Senhor. E na sequência, a Larissa vai fazer a leitura e eu vou trazer a explicação referente ao capítulo 10. Amém? Pai querido, Senhor amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te glorificamos, Senhor, aqui na terra. O seu nome seja exaltado nos céus. O seu nome seja glorificado em todos os aspectos, Senhor, nos céus, na terra, em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Traga-nos, Senhor, entendimento da tua palavra, traga revelações, que nós possamos aprender mais sobre ti, Senhor. Abra o entendimento dos irmãos e abençoe também a cada um que estará ouvindo este estudo, essa pregação, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los e livrá-los de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Então a irmã Larissa vai fazer a leitura e depois eu venho com a explicação. Gênesis capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé. São estas as gerações de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente e caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Ninive, Reobote-ir e Calá, e entre Ninive e Calá a grande cidade de Rezem. Misraim gerou Ludim, Ananim, Leabim, Naftuim, Patrocim, Casluim, de quem descendem os filisteus e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam
E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Lasa. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e Maas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Selefe, Azar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Habitaram desde Messa, indo para Zefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Amém, amém, glórias a Deus. Então, nós vemos aqui que esta passagem fala das descendências, né, das gerações dos filhos de Noé, dos filhos de Shem, Cã e Jafé, e eles foram os que geraram filhos e povoaram a terra, tá? Então, todos os povos da terra vieram dos filhos de Noé, né? A partir da semente de Noé, porque Deus, quando ele escolhe Noé, é através dele que viria, né, a nascer todas as gerações da terra. E Noé já tinha filhos, né, quando Deus escolheu ele, ok? Então Noé, ele andava na justiça, né? Ele era o pregador da justiça, amém? Noé seguia Deus, Noé seguia o caminho correto do Senhor, por isso que Deus o escolhe, para que venham as gerações da sua semente, ok? Então, nós vamos também ver aqui, irmãos, alguns nomes que os irmãos quem já conhece a palavra, já se familiarizou, né? Alguns nomes aqui, como por exemplo, Cush, Nimrod, Mitzraim, que significa Egito, Canaã, né? Que já foi citado anteriormente, Sidom, Et, que vem os Eteus, né? Jebuseus, Amorreu e os Gigazeus, e aqueles que da terra que veio os filisteus, né? Então esses nomes já são conhecidos, principalmente porque foram inimigos de Israel, né? Então, irmãos, aqui, quando fala da geração dos filhos de Noé, nós vamos ver que tem a descendência de Shem, que vai chegar até o nosso Senhor Jesus Cristo, a descendência de Jafé, né? Que de Jafé que vem os gentios, né? Conhecido depois como Goíns, né? Ou seja, gentio significa nações, né? Então, da geração de Jafé vieram as nações conhecidas como gentios, tá? E dos descendentes de Cã é a geração da semente do joio, tá? Toda a geração de Cã, ela vem carrega essa carga amaldiçoada, essa carga do mundo caído, né? Em busca do conhecimento, dos poderes terrenos, dos prazeres carnais, tá? Então a geração de Cã é que vai carregar a linhagem, né? Que vai dar sequência aos caídos, né? Aos nefilins, aos gigantes, ok? E os descendentes de Jafé, eles vão representar as outras nações, tá? A linhagem de Shem, de Sem, né? Ela representa a linhagem messiânica, né? Que vai chegar ao Messias. A linhagem de Jafé representa todas as nações, povos, línguas, né? Que são conhecidos tardiamente e depois simbolicamente como gentios, né? Foi uma forma popularizada de goíms, né? Porque realmente eles são os gentios que se espalharam pelo lado costeiro, né? pela terra. Só que depois os judeus, eles transformaram essa palavra em goim como algo negativo, né? Ou seja, os goíns não fazem parte do povo judeu, sendo que na verdade
profeticamente, não diretamente, tá? Isso aqui é uma alegoria que Deus fala aqui, né? Não no sentido literal, mas no capítulo 9, Noé, ele fala algo interessante. Ele vai dizer bem assim, ó, no Gênesis 9, 27, como nós lemos anteriormente. E Deus alargará, né? Deus irá expandir, né? Irá aumentar Jafé, e ele habitará nas tendas de Shem, ok? Então, quando nós vamos ver profeticamente que os gentios são enxertados na oliveira, significa que Jafé, né? Ele está conectado a Shem. Shem é o responsável, ele é o dono das tendas, né? As tendas, né? Representam o tabernáculo, o corpo, né? Porque de Shem vai vir o Cristo, de Shem vai vir o Messias, o Salvador do mundo. Então Jafé não foi amaldiçoado, muito pelo contrário, ele representa as nações que seriam lá no futuro, né? Depois da crucificação de Cristo, eles seriam enxertados novamente na oliveira verdadeira, ok? E Cã representa a nação amaldiçoada, tá? Todos aqueles que seguem os prazeres da carne, o conhecimento do mundo, esse amor pelos bens materiais, pelas riquezas deste mundo, tá? Eles representam o Esaú, por exemplo, tá? Eles são aqueles que trocam a herança por um prato de lentilha, simbolicamente falando. Então, os descendentes de Cã são a linhagem amaldiçoada, os descendentes de Jafé são os gentios, e os descendentes de Shem são a linhagem que vai que trouxe, né, o Messias. E aqui na sequência é interessante que começa por Jafé, ok? Porque ele é o primogênito, mas não nesse sentido, tá, de sequência, mas é interessante, né, que Jafé teve Gomer, Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras, tá? Magog aqui é aquela nação, tá? Que vai ser depois governada por Gog. Gog é um governante, tá? Que vai reinar sobre Magog, ok? Então Magog é uma nação também, tá? Representa uma dessas nações que depois foi governada por Gog, tá? E os filhos de Gomer, né? Aqui vai falando os filhos dos filhos de Jafé. E depois vai chegar no verso 5, né, que vai dizer o seguinte, ó: por estes foram divididas as ilhas dos gentios, ou seja, das nações, nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Tá? Então aqui, da linhagem de Jafé, vem todas as nações que são conhecidas como gentios, tá? E esses gentios são aqueles que Paulo vai pregar para os gentios, para trazer os gentios de volta. E Paulo é que vai enxertar, digamos, no sentido que Paulo, ao levar a mensagem para os gentios, ele traz de volta os gentios para a oliveira verdadeira, enxertando os gentios na oliveira, em Cristo, tá? Na geração de Shem, tá bom? E depois, agora sim, vem a parte aqui que para nós todas as partes aqui são importantes, ok? Mas os filhos de Cã, eles depois vão ser citados por Deus ali, tá? Os filhos de Cã são Cush, Mitzraim, que é Egito, tá? Put e Canaã. Esses três aqui, ao mesmo tempo que são nomes, esses nomes se tornaram nações, territórios, povos, ok? Regiões geográficas, tá? Canaã é o nome de uma pessoa, depois virou uma região geográfica. Mitzraim, que é Egito, é uma pessoa, depois virou uma região geográfica. Cush também, assim por diante, tá? E os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá foram Sebá e Dedã. E Cush gerou Nimrod, tá? E esse senhor aqui, Nimrod, este começou a ser poderoso na Terra. Esse foi o primeiro anticristo, tá? Porque foi através dele que veio, depois no capítulo 11, né, nós vamos ver, a rebelião, né, a construção da cidade e também da torre de Babel, né, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu as línguas, porque antes disso todos os povos eram uma só língua e um só povo e uma só língua, tá? Então foi através de Nimrod que veio a primeira rebelião depois do dilúvio. Houve a rebelião antes do dilúvio, né, que foi a queda dos anjos. Depois Nimrod vai também querer afrontar a Deus, né? Ele se tornou o primeiro anticristo. E nós vamos entender melhor, né, no capítulo 11, né, quando eles querem criar para eles um nome. Depois nós vamos entender que nome ele tem um contexto de poder, tá?
Bom, e ele foi caçador, poderoso diante do Senhor. Diante do Senhor não é que ele era alguém escolhido por Deus, tá? Diante é porque ele realmente estava afrontando a Deus, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo do seu reino estava Babel, né, que é Babel, e Erech, e Acade, e Calné, a terra de Sinar. Sinar também, né, vai ser muito citado aqui nas Escrituras. Daquela terra saiu Assur e edificou Nínive. Nínive também vai ser citado, inclusive, pelo profeta Jonas. E Jesus também vai falar de Nínive, é uma cidade muito conhecida, tá? Onde o povo se arrependeu dos pecados e foi impedida, né, de ser destruída. Tá? E a cidade de Rebote Ir e Calá. Irezém, entre Nínive e Calá. Esta mesma é uma grande cidade. Aí, e Mitzraim gerou Ludim, e Anamim, e Leabim, e Naphtuim, e Patruzim, e Casluim, de quem vieram os filisteus, né? Os filisteus foram os inimigos, acho que o inimigo mais acirrado, né, que Israel teve, inclusive dessa geração, desse povo, né, dos filisteus, é que veio Golias, né? A quem Davi arrancou sua cabeça, né, matou e destruiu. Dos filisteus também representa um anticristo ali, né, que é Golias, que representa Satanás, que é onde também prefigura o Messias esmagando a cabeça de Satanás. É como Golias tem a sua cabeça cortada, também simboliza Davi, que representa assim o Cristo, né? É tudo figurativo, tá, irmãos? Representa o Cristo que está esmagando, arrancando a cabeça do diabo, tá? Que vem da linhagem de Cã, né? Que vem da semente maldita, ok? E Canaã gerou Sidom, né? Lembra dos povos de Sidom? Seu primogênito é Et, né? Que são também dos heteus. E o Jebuseu, e o Amorreu, o Gigarzeu, preste atenção nesses nomes, e o Eveu, e o Arqueu, e o Sineu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Amateu, e depois as famílias dos cananeus foram espalhadas, tá? E o termo dos cananeus, daí da terra ali de Canaã, né, era desde Sidom, quando se vai para Gerar até Gaza, quando se vai para Sodoma e Gomorra e Admá e Zeboim até Laza. E foram os descendentes de Canaã que fundaram as cidades de Sodoma e Gomorra. Então vocês já entendem por que Sodoma e Gomorra eram cidades muito ricas, tá? Prósperas em termos físicos, em termos geográficos, tá? Em termos financeiros, mas espiritualmente eram podres, eram totalmente carnais, excessivamente carnais, tá? De um nível assustador, ok? Onde eles só se importavam com os prazeres, não se importavam com o próximo, não se importavam com o pobre, com o órfão, com o estrangeiro. Muito pelo contrário, eles maltratavam, matavam, torturavam. No livro de Jazer fala que haviam orgias, né? As filhas dos habitantes de Sodoma se encontravam nas planícies e faziam orgias ritualísticas, né? Então Sodoma e Gomorra eram cidades totalmente carnais, tá? E vieram de Canaã. Então vocês começam a traçar peguem essas informações e comecem a traçar por que eu bato na tecla que o pecado original, né, está ligado à promiscuidade carnal. Então vocês percebem que vem da linhagem de Cã, de Canaã, essa libertinagem, tá? Por isso que Canaã foi amaldiçoado, e prova disso é que seus descendentes eram totalmente terrenos carnais que se preocupam somente com os prazeres desta vida, tá? E esses são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas e suas terras e suas nações. Agora sim, a Shem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Eber, né, que lá na frente vai ser conhecido como o pai, né, acho que é bisavô de Abraão, ok? Eber, da palavra Eber que vai vir o nome Hebreus, tá? Porque Abraão vai ser o primeiro a ser chamado por este nome, né? E Abraão, o hebreu, tá? E os filhos, E Shem também nasceram filhos e filhos, todos foram filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Aqui a tradução está meio truncada, tá? Na verdade aqui, ó, e o irmão mais velho Jafé, não de Jafé, tá? Tá dizendo que Jafé é o irmão mais velho. Os filhos de Shem, Elam e Assur, e Arfaxade, Elude e Aram, tá? E os filhos de Aram, Uz e Ul e Geder e Mas. E Arfaxade gerou Salá,
e Salá gerou Éber. Por isso que Éber é citado por primeiro ali. Uma coisa que eu queria deixar esclarecer para os irmãos é o seguinte: alguns nomes que vão ser citados na Bíblia, vocês têm que prestar atenção. Por exemplo, por que Éber é citado aqui em cima, sendo que ele nasceu bem depois, ó? E Hashem, né, Assem, também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Éber. Só que Éber, ele é filho de Arfaxade, né? Então ele é filho, não, desculpa, ele é neto, né, de Arfaxade, né? E por que ele é citado ali antes? Porque em Éber, né, o nome Éber depois vai se popularizar o nome Hebreus, tá? E Abraão, é nele que é citado que o Abrão, né, o hebreu, ok? Como eu disse, alguns nomes, irmãos, quando eles são citados, é porque eles vão carregar uma importância, seja uma importância positiva, de genealogia, importância de patriarcado e tudo mais, ou seja, de uma importância negativa, como por exemplo, quando cita Canaã, antes mesmo de falar que da linhagem, né, fala que Shem era pai de Canaã, ou seja, por que citou o nome Canaã? Porque depois nós vamos entender que Canaã foi um nome muito importante, mas de forma negativa. Assim como lá atrás, quando fala dos filhos de Lameque, né, fala que Tubal-Caim era filho de Lameque e cita sua irmã Naamá. Por que cita Naamá brevemente? Na Bíblia não vai falar dela, né, explicitamente, mas o nome dela é citado. Mas no livro de Jazer fala que ela era esposa de Noé, tá? Como não está na Bíblia, fica apenas uma citação, né? Uma interpretação, enfim, né? Então nós temos que seguir o que está na Bíblia, mas para uma compreensão depois, entender por que acontece tudo aquilo com Cã, Canaã, né? A nudez do pai e tudo mais, você consegue entender melhor, porque sabe que a esposa de Noé era da linhagem de Caim, tá bom? E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá e Selef, né? E Hazarmavé e Gerá. E Hadoram, e Uzal e Diclá. E Obal, e Abimael, e Sabá. E Ofir, e Avilá, e Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. E sua habitação foi desde Messa, quando vai para Cefar, o monte do leste. Estes são os filhos de Shem, segundo suas famílias, segundo suas línguas e suas terras e suas nações. Estas são as famílias de Noé, segundo suas gerações e suas nações. Por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Então, através dos filhos de Noé, ok? Todas as nações da terra foram formadas, ok? No capítulo 11, nós vamos entender que a linhagem de Canaã, né, com os seus descendentes, os seus filhos, a sua semente, eles herdaram terras que depois Deus diz que vai tomar desses povos e vai dar a Abraão, tá? Porque quando nós lemos lá em Gênesis 9, o que Noé falou para Canaã? Ele disse assim, ó: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos. Ou seja, Canaã foi rebaixado a servo, e ele será para seus irmãos. E abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Shem. Ou seja, Jafé vai ser abençoado por causa de Shem. E Canaã será seu servo. Aí Canaã faz o quê? Canaã, ele habita nas terras mais produtivas. Ou seja, a linhagem de Cã usufrui do melhor das terras ali. Do Egito, de Canaã. Só que o que Noé falou? Que eles seriam servos. Então eles não podem ser os senhores dessas terras. Eles têm que ser servos. E aí vocês vão entender por que acontece aquela disputa, aquelas guerras de Israel com todas essas tribos, com todos esses povos e nações. Aí vocês vão entender por que o povo de Israel foi escravo no Egito, depois Deus tira eles de escravos, porque a linhagem de Shem não é para ser escrava, ok? É a linhagem de Canaã. E todos esses povos que estavam no Egito, ali em Canaã, em Sodoma, todos eles queriam ser os reis da terra, tá? Só que eles são servos, ok?
Logicamente, depois, quando essa terra deixar de ter o seu governante, né, Ra-Satã, e passar a ser batizada pelo fogo, aí sim, novos céus, nova terra, aí sim, quem vai governar literalmente será o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós que somos gentios, né, estaremos enxertados nele, ok? Então é isso, tá, irmãos? Aqui é só para nós entendermos as linhagens, né, dos filhos de Noé, e a partir desses filhos de Noé, dos seus netos e bisnetos, nós vamos entender a formação de todos os povos da terra, ok? Novamente, só para frisar, a linhagem de Sem, é a linhagem messiânica, a linhagem de Jafé é a linhagem dos gentios, e a linhagem de Canaã é a linhagem dos malditos, tá? Das pessoas que são amaldiçoadas por conta do caminho que Cã escolheu, tá? Cã resolveu escolher o caminho da escuridão, o caminho das trevas, tá? Porque Cã era filho de Noé, ok? E Noé, a semente de Noé era semente boa, só que uma dessas sementes se corrompeu, ok? E através da sua corrupção, quando ela se perdeu, vieram as sementes malignas, tá? Que vão depois povoar a terra e tentar destruir o povo de Israel, porém, o Senhor Jesus veio e esmagou a cabeça do diabo, ok? Então é isso, meus irmãos. No capítulo 11 nós vamos ver sobre Babel, a confusão das línguas, entender toda essa questão das línguas estranhas, tá? Que o pessoal pentecostal interpreta de forma equivocada. E aí, irmãos, vocês vão entender por que lá no livro de Atos, Deus ele faz aquela... não confusão, tá? A confusão das línguas acontece na Torre de Babel, na região, né, na cidade ali de Babel. Por quê? Porque eles queriam construir um nome, ou seja, eles estavam afrontando a Deus. O que é um nome? Um nome é um poder. Eles queriam um poder para governar, eles queriam servir esse poder. Um exemplo para os irmãos entenderem, tá? É como se eles tivessem hoje, qual que é o poder que o mundo está criando hoje? A inteligência artificial. Eles estão criando um poder para, através desse poder, acessar coisas mais rapidamente, ter conhecimento mais rápido, fazer com que esse poder governe a Terra, que esse poder processe, julgue, seja, enfim. Os caminhos da inteligência artificial são muito grandes, assim. Então, o mundo está novamente criando um nome para eles, tá? E naquela época eles já queriam um nome para eles também. Nome simboliza poder, irmãos. Por isso que Jesus é o poder acima de todos os poderes. Jesus é o nome acima de todos os nomes. Quando eu chamo uma pessoa pelo nome, essa pessoa, ela reconhece quando eu falo, por exemplo, Larissa, né? O nome Larissa representa uma nação. Que nação? O corpo dela, que é um reino, né? O meu nome, Eliseu, eu sou um reino de Deus também. Cada um de nós é um reino. Então, cada nome que nós temos representa um reino. E Jesus, ele é o nome acima de todos os reinos, tá? Jesus é o nome acima de todos os nomes, ok? Através do nome de Jesus, os demônios são expulsos. Através do nome de Jesus, ou Yeshua, enfim, né? Os milagres acontecem porque Deus deu autoridade a este templo onde Deus habita, ok? Então, no capítulo 11, nós vamos aprender sobre a Torre de Babel. E ali também vai falar sobre Terá, que era o pai de Abraão. E é onde nós ouvimos a primeira vez o nome de Abrão, né? Não era Abraão, era Abrão, tá? E aqui vai começar a história do grande amigo de Deus, né? Conhecido, né? Abraão, o pai de muitas nações, ok? Fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos e nos vemos no próximo estudo. Amém?